Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te, sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco. Ontem eu comecei a explicar. Começou o tempo ordinário, o tempo comum. Durante a semana é lido Marcos, Mateus e Lucas, nessa ordem. Praticamente todos os três evangelhos são lidos durante o tempo ordinário ou comum. E João, Páscoa. A igreja tem seu tempo próprio, diferente do tempo do mundo. O tempo ordinário, no tempo ordinário, é o tempo comum. Durante a semana é lido o quê? Marcos, Mateus e Lucas. Na Páscoa, tempo da Páscoa, João. Tempo da Quaresma, alterna. Tempo do Advento e tempo do Natal. Tempo do Advento, por exemplo, Isaías na primeira leitura. Semana Santa, por exemplo, os 4 cantos do servo sofredor de Isaías. Tem leituras próprias. Então a igreja tem pelo menos 5 tempos. O ordinário é esse, começou domingo, com a leitura dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Tempo da Quaresma, está começando, daqui a pouco. Tempo da Páscoa, 50 dias, Quaresma 40, 50, 90 dias. Quaresma e Páscoa 90 dias, é muito tempo. Advento, 20 dias, Natal, mais ou menos 15 dias. Então, 4 meses e meio por aí é só Páscoa e Quaresma, Páscoa, Advento e Natal. O resto é o tempo ordinário, tirando as festas. Tem muita festa, tem Imaculada, tem Assunção, tem isso, tem aquilo, o batismo do Senhor. Tá. E no domingo do tempo comum, também é lido Marcos, Mateus e Lucas. Cada ano é lido um. Esse ano é Marcos. Então todo domingo, quase todo domingo, pode ter algum ou outro não, vai ser lido o Evangelho de Marcos. Hoje é Marcos, início do tempo comum. Jesus estava com seus discípulos em Cafarnaum. Eu tenho dito, mas eu repito para decorar. Cafarnaum é a cidade de Pedro, Simão. Pedro é o nome aramaico. Na verdade, Pedro é o nome grego. O aramaico é Kéfas. Kéfas, que é rocha, em grego deu Pedro, pedra. Então Cafarnaum é a cidade de Pedro. Tá? Fica do lado do lago de Genezaré, aquele lago lá bem grande. Jesus estava em Cafarnaum junto com os discípulos. E chegou o dia de sábado, ele entrou na sinagoga. Que é a sinagoga? A igreja deles. Em hebraico, kahala, significa assembleia. É uma sala, às vezes menor do que a nossa igreja. Tem um ambão da palavra bem no meio. Pronto, só isso. E as cadeiras. Geralmente só homem participa. Se mulher participar, é homem de um lado e mulher do outro. Geralmente. Aí
Em Lucas 4, por exemplo, Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, aqui a Cafarnaum, ele pegou o rolo do livro de Isaías e leu na frente de todo mundo. Hoje ele entrou na sinagoga, só que é em Cafarnaum. E era um dia de sábado. Tem um esquema em Marcos, Mateus e Lucas, que toda vida, que é o dia de sábado, que Jesus entra na sinagoga, que ele cura, tem confusão. Porque os fariseus não deixavam ensinar no dia de sábado, curar no dia de sábado. Porque para eles, Deus criou tudo, era o fundamentalista, criou tudo em 6 dias, descansou no 7º. Qual é o 7º dia? O sábado, Shabat. Shabat Shalom, repouso do sábado. Então para eles, nesse dia, não podia fazer nada. Ainda hoje assim é. Entre os fundamentalistas judeus. Eles têm um bairro lá em Jerusalém chamado Meah Shearim. Quando chega sexta-feira à noite até sábado à noite, você não pode fazer nada, nem andar de carro, porque eles vão apedrejar seu carro. Porque se ligar o carro, acende a luz, não pode acender luz para eles. E outra coisa é isso que eu acabei de dizer, o dia para eles começa no dia anterior, para nós começa com o sol. Não é assim? É ou não é? Para nós começa com o sol, para eles é, por exemplo, 7 horas da noite aí, são 7 e tanto. Hoje já é quarta-feira para eles. O dia começa com a tarde anterior. Por isso que no Gênesis está lá, houve tarde, houve manhã, primeiro fala da tarde, houve tarde, houve manhã, primeiro dia, houve tarde, houve manhã, segundo dia. Pode ler o Gênesis. Por quê? Porque o dia começa com a tarde, 6 horas da tarde. Tá? E quando é que Jesus ressuscitou? Entre a tarde de sábado e a manhã de domingo. Ninguém sabe a hora. Mas já era domingo por quê? Tarde de sábado já era domingo. Essa é uma razão. Segunda razão é que eles eram pastores. E para os pastores, o que os pastores faziam? Pastoreavam as ovelhas. Eles não tinham meteorologia, não tinham a FUNSEMI não, para dizer se ia chover ou não ia chover. O que eles faziam? Olhavam o céu de noite. Então os pastores eram importantes à noite, porque durante a noite ele olhava o céu. Aí se tinha nuvem, tinha não sei o que, faltava uma estrela, tinha outra estrela, eles diziam, vai chover não sei aonde. Aí eles corriam e iam para lá. Então a noite para eles era o calendário deles. Durante o dia com o sol não vê nada, à noite eles viam. Aí conseguia dizer onde é que ia chover. Era o calendário lunar, da lua. Não era o calendário solar o nosso. Por isso que o dia, a noite é mais importante. A noite parava para ver as estrelas, isso, aquilo, para tentar ver onde é que ia chover. Estão entendendo ou não? Sim ou não? Ou então digo. Então, a noite já é o dia seguinte, certo? Então, sexta-feira à noite, até sábado à noitinha, é sábado. Aí Jesus entrou na sinagoga entre sexta-feira à noite e sábado. E nesse dia, como está no Gênesis lá, 2:4, Deus descansa, é claro que é um sentido figurado, Deus não descansa, não tem rede no céu, Ele não fica tomando água de coco como o padre, não. Jesus vai dizer que Ele trabalha sempre, mas os judeus levaram o pé da letra. Então dizia, nesse dia não pode fazer nada e acabou. E se fizer, apedreja, mata, briga, desse jeito. Entrou na sinagoga, começou a ensinar. Outra coisa que o Senhor Jesus faz, Ele ensina e cura. São duas coisas que Ele faz no sinótico. O que é sinótico? São os 3 evangelhos parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele sempre ensina e Ele cura. Curar também tira o Satanás. Isso dá autoridade a Ele. A autoridade do Nosso Senhor é mais importante que a dos fariseus. Por quê? Porque fariseu nenhum curar ninguém, nem tirar o cão. Nosso Senhor, o fariseu ensinava, como Nosso Senhor. Mas ele nem tirava o Satanás, nem curava. Nosso Senhor ensinava, curava e o tirava o Satanás. É o que ele vai fazer hoje, para dizer que ele tem autoridade. A autoridade dele não era só de falar. Ele falava e fazia.
A mesma autoridade que está no livro de Gênesis. Deus cria pela palavra. A palavra de Deus, quando Deus fala, acontece. Não é só palavra, é palavra e ação. Assim nosso Senhor, quando Ele fala, acontece. Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer tirar o Satanás, Ele tira o Satanás e pronto. Porque Ele tem autoridade. Tá? Então Ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Geralmente o judeu ensina sentado, não é em pé como eu estou aqui não. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento. Claro, porque ele ensina com autoridade. Não fica só blá, blá, blá. Muita gente fica no blá, blá, blá. Não é o Senhor, não. Ele ensina e faz. Quando ele diz que Deus cura, ele curava. Quando diz que Deus perdoa, ele perdoava. Quando diz que Deus tirou o Satanás, ele tirava. E só ele fazia isso. Pois ensinar como quem tem autoridade. Essa autoridade que eu acabei de dizer, é a autoridade de curar e tirar o Satanás. Não como os doutores da lei. Quem era o doutor da lei? Os fariseus, que só faziam ensinar e ensinava errado. O fariseu dizia não roubar e roubava. Essa máscara está tirando meu fôlego. O fariseu dizia não matar e matava. O fariseu inventava uma ruma de lei e eles não seguiam, mas ensinavam. Aí tu entrava numa casa, tinha alguém morto, aí eles diziam que tu estava impuro. Aí tinha que ser purificado, tinha que tomar banho, senão estava impuro. Entendeu? É a lei que eles inventavam. Deus deu 10 leis, 10 mandamentos. Quando nosso Senhor nasceu, tinha 613. Como é que se decora 613 leis? Só na cabeça dos fariseus. Tudo invenção. E nosso Senhor então se colocou contra eles. Vocês são um bando de hipócrita. Nosso Senhor não era calado não, como a gente. Ele tinha coragem de dizer as coisas. Chegava por doutor da lei lá, os fariseus, vocês são um bando de hipócrita. Tudinho aí, você, tudo mentiroso. Porque vocês ensinam, vocês não fazem. E mais vocês inventam coisa. Por isso que ele morreu, porque ele enfrentou. E a gente tem medo de enfrentar, né? Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Tinha um rapaz lá, um homem, com um cão, né? Com um Satanás nele, possuído. Hoje tem teólogo aí, eu sei porque eu conheço, que diz que o exorcismo não existe. Esse negócio de estar com o demônio não existe. Demônio não sabe ler não o que está escrito aqui no Evangelho. Eu não sei como é que ele consegue interpretar isso aqui dizendo que não existe. Eles dizem porque era cura, não era o demônio não. Como é que você sabe que era cura se aqui está falando que era o demônio? Quem é você para dizer que era cura? Vai estudar um pouco mais. Até porque no grego, se não sabia, vai saber agora, o verbo grego, isso aqui foi escrito em grego, foi em português não, vai estudar o grego. O verbo grego para curar é um, para expulsar o Satanás é outro, e aqui ele usa o verbo de expulsar o Satanás. Então, eram duas realidades diferentes. Ah, você não sabe disso, pô, vai estudar, né? Aí fica ensinando coisa errada, e tem um bocado de gente que ensina coisa errada também. Então, nosso Senhor tanto curava como tirava o Satanás. Aqui vai tirar o Satanás e vai curar. Estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, espírito pneuma, e esse espírito era mau, impuro e mau, como tem aí na macumba, no espiritismo. E o espírito, aqui outra coisa muito interessante, você que está em casa, você que está aqui, o espírito grita, ele está possesso, possessão existe. Tem que ter cuidado para discernir a possessão. Tem um bocado de gente falando um bocado de besteira nas internet porque não sabe. Eu fiz o curso de exorcismo em Roma. Eu fiz o curso de exorcismo. O único padre de Fortaleza do Ceará que fez o curso fui eu. Aqui só tinha um, Caetano. Hoje não tem nenhum que fez o curso. Em Roma, só eu. Aí, mas fica ensinando sem saber. Quando a pessoa se consagra livremente por Satanás, até por pensamento, está possesso. E precisa subir na parede, gritar, não precisa ter manifestação nenhuma. Os filmes aí que colocam como a pessoa está possessa, é tudo gritando, vomitando prego. Você pode estar possesso sem ter nenhuma manifestação. Tudo mentira. Você pode ter manifestação, mas a manifestação não significa que você está possesso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é isso que coloca nos filmes e no céu.
E digo mais, o pior espírito é aquele que não se manifesta. Não é aquele que se manifesta, porque quando se manifesta eu sei que ele está lá. O pior é o mudo, fica calado. O padre Amor, que é morreu há pouco tempo, exorcista em Roma, nós rezamos juntos 3 vezes. E quem me disse isso foi ele. Se não quiser acreditar em mim, acredite nele. Gabriel Amor, que todo mundo fala. Pois bem, nós rezamos juntos 3 vezes. Rezei junto com Forteia, também, que vocês conhecem aí. O Gabriel Amor dizia, o pior espírito é o mudo, é o que não fala, não é o que se manifesta não. E é verdade. Quando se manifesta eu sei que ele está lá. E quando ele se manifesta ele começa a perder poder. Porque ele se mostra, ele não quer se mostrar. Ele começa a enfraquecer diante do sacerdote. Por isso que muitas vezes ele não se manifesta. Então, esse negócio de gritar, de subir em parede, é possessão? É não. Pode ser e pode não ser. Pode ser e pode não ser. Então tem que discernir. A primeira coisa é discernir. No processo de discernimento, os exorcistas, eles não concordam entre si. Um diz uma coisa, porque a igreja não tem ainda uma teologia definida não, se você quer saber. É mais aquilo que o exorcista fala. Para mim, só é possesso e só existe possessão quando a pessoa se consagra. Se consagrou a Satanás, até brincando, meu filho, minha filha, você está possesso. Pronto. Só sai com exorcismo. Aí se você vê na televisão um filme e brincando, na sua mente você se consagrou, você está possesso. Não tem nem conversa. Mas se alguém faz um trabalho para você na macumba, invocou mil demônios, tem possessão aí não. Alguns exorcistas dizem que tem, eu digo que não tem. Possessão é quando a pessoa livremente se consagra. Tá certo? Então aqui tinha um possesso mesmo. Isso tudo aqui vem com discernimento. Se começa a rezar e aos poucos se manifesta. Um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, isso aqui que eu quero enfatizar: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O único que conhece nosso Senhor nos evangelhos não é nem Pedro, nem Paulo nem estava aqui, nem Pedro, nem João, ninguém, nem fariseu, ninguém. O único que conhece nosso Senhor nos evangelhos, quem é? É o cão. Se não sabia, fique sabendo. O único que fala que Jesus é o Cristo, Pedro falou naquela revelação uma vez. O cão fala toda hora, eu sei quem tu és o Santo de Deus. O primeiro que reconheceu o nosso Senhor foi o Satanás. Pode ler os evangelhos, se você não leu ainda. O sinótico, Mateus, Marcos e Lucas. Eles conhecem quem é nosso Senhor. Pedro não conhece, João não conhece. Ficam tudo pensando, sem acreditar. E o Satanás conhece. Satanás conhece quando a pessoa é de Deus ou não é. E quando é de Deus ele vai tentar, como tentou nosso Senhor. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Ele viu logo que Jesus ia fazer algo, ele se colocou logo contra nosso Senhor. Aí começou falando: o que tu quer conosco? E nosso Senhor não tinha falado nada, estava calado. Vieste para nos destruir? Exatamente. Aliás, já está destruído, né? Porque quando Satanás se colocou contra Deus, já se condenou. Não tem perdão para ele, não tem não. Está no inferno, né? E hoje está solto na terra, tentando aí. Essa lei todo dia aí que os estados estão fazendo é dele, do anticristo. Aborto, matrimônio civil, pessoa do mesmo sexo, é do cão. Ideologia de gênero, destruição da natureza, corrupção, legalização da droga, tudo isso é de Satanás. E tudo é lei dos estados, né? Por isso que eu digo que os estados modernos, tudo é do anticristo. Estão fazendo lei contra Cristo. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Ideologia de gênero, Satanás. Aí, quando ele falou isso, Jesus o intimou.
Aqui nós vamos fazer um exorcismo. E aqui tem outra coisa, a diferença entre o exorcismo e oração de libertação. No exorcismo, que é o que ele vai fazer aqui, está bem claro que ele vai mandar o Satanás sair. Oração de libertação, ninguém na oração de libertação tem o poder de mandar o Satanás sair. E se fez, problema seu, porque você fez um exorcismo, ele vai lhe perseguir. Oração de libertação, a gente pede a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito, a Maria, a um santo, São Miguel, que liberte a pessoa. Isso é oração de libertação. O exorcismo, você manda o Satanás sair. Só que tem gente que começa com a oração de libertação, se empolga, manda o Satanás sair. Você está fazendo exorcismo, você não tem autoridade, e ele vai lhe perseguir. Para aprender a ser obediente à igreja. Quem não é? E hoje em dia a igreja católica, nossa igreja católica, apostólica, todo sacerdote é exorcista, se você não sabia. Recebeu o ministério do exorcismo. Qualquer um que foi ordenado padre é exorcista. Só que hoje a igreja fechou, só pode fazer exorcismo com autorização por escrito do bispo. Quem é o bispo daqui? Estou perguntando quem é o bispo daqui. Só ele dá autoridade para fazer exorcismo. E quem não tem? Não pode. Se fizer, desobediente. Aí o cão pode entrar em você. Você não está na desobediência? E é por escrito a autorização que ele dá. Não é dizer o bispo meu. Não, é por escrito. E isso em toda diocese. E se eu for para outra diocese, é o bispo da outra diocese. Então, a diferença entre oração de libertação e exorcismo. O exorcismo você manda. O que está dizendo? Jesus intimou. Cala-te. O que é cala-te? Ordem. Sai dele. O que é sai dele? Ordem. Se ordenou, é exorcismo. Agora, você que não tem autoridade, e leigo não tem nem autoridade para fazer exorcismo, só se um bispo der por escrito, e é muito difícil. Você não pode fazer isso, que muitos fazem. Você pode pedir a Deus que liberte, aí é oração de libertação. Você pode até pedir a Deus que tire o cão, mas você não pode mandar o cão sair. Tá? Então o espírito mau sacudiu o homem com violência. Agora que vem a manifestação. E não precisa ter não, que eu já falei. A manifestação vem quando o Senhor mandou, não foi antes. Como aparece nos filmes aí. Deu um grande grito e saiu. Vem depois que o Senhor mandou ele sair. Normalmente a manifestação vem depois. Aí pode espumar, pode cair no chão, pode gritar. Eu já vi uma ruma de coisa. Aqui mesmo já vi. Cheguei aqui em 2015. Né? Então vem depois. Manifestação não são sinais. A pessoa pode estar muito tentada, provada. Tem vários graus. O pior é a possessão. A possessão é quando a pessoa se consagra. Tá? Pode ter infestação, pode ter tentação, aquele manualzinho aquele exorcismo do Leão 13, que pode ser feito, pode, em casa, como devoção particular. A oração de São Bento que você reza é exorcismo, não sei se sabiam disso, é bom saber. Na oração de São Bento, não tem uma parte que diz retira-te Satanás? Tem ou não tem? É exorcismo que você pode. Você pode fazer em público? Pode não. Você pode fazer sozinho, rezando. Né? Ou como oração privada pode, mas você pode rezar essa oração botando a mão nas pessoas. Se você fizer, você está fazendo exorcismo. Aí aguente as consequências. Né? Mas sozinho pode rezar? Pode. Não só essa, como aquele exorcismo de Leão 13. Quem conhece o exorcismo de Leão 13 aqui? Ninguém não? Ainda. Pode rezar todo dia? Pode, eu rezo, em casa. Não posso rezar em público, nem fazer exorcismo em público, porque eu não tenho autorização. Nem posso rezar em cima de uma pessoa, porque não tenho autorização, só quando tiver autorização. Mas eu já falei com o Dom José sobre isso.
Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Volta a dizer, esse grito, essa violência vem depois que nosso Senhor mandou, não é como os filmes colocam aí, que já começa a gritar feito doido. Pode ser cor da cabeça. O que você tem que discernir, na verdade, que é o discernimento que todo católico devia ter. O maior dom que existe, primeiro é a caridade, depois da caridade, é o discernimento, para não fazer besteira. Você tem que discernir o que vem de Deus, o que vem do cão e o que é coisa sua. 80% é cor da cabeça da pessoa, tem nada a ver com Deus nem com o cão. Aí tem a graça de Deus, tem que discernir, e tem aquela coisa que é a do Satanás. Só que tem gente que só vê o cão e Deus, não vê que ele mesmo pensa. Aí vai viver a vida toda entre o cão e Deus, e tu, não existe não. 80% das nossas atitudes, do nosso sonho, de nossa visão, é tudo cor humana. Nem vem de Deus, nem vem de Satanás. Tem que ser discernido. Um processo de discernimento que é Deus quando vem. Primeira coisa, se você teve um sonho, seja o que for, uma visão, se não acontecer, foi Deus não, pode esquecer, foi invenção sua. Porque Deus não fala nada sem fazer. Ah não, porque Deus está dando um tempo, e Deus é juiz de futebol para dar tempo. Se teve um sonho ou uma visão, se não aconteceu, não é de Deus, estou dizendo. E depois traz uma grande paz. Não é essa pazinha, não é paz profunda, uma alegria, você não sabe de onde vem, é de Deus. Quando é do cão, deixa uma série de inquietação dentro da pessoa, dúvida, uma ruma de dúvida, não tem paz, é do Satanás. E quando não existe nem essa alegria, nem essa inquietação, é coisa sua mesmo, é a invenção da sua cabeça. Primeiro critério é esse, se não acontecer, é só invenção sua mesmo. Então discernir o que vem de Satanás, de Deus, e que é cor do homem mesmo, da mulher. Deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isso? Aí o pessoal que estava lá na sinagoga, claro, né? Os fariseus nunca tinham feito isso. Jesus entrou na sinagoga, cidade de Cafarnaum. Tinha um sujeito possesso. O sujeito começou a falar perguntando quem ele era. Quem ele era não, dizendo que sabia quem ele era. Jesus manda ele sair. O cara dá um berro lá, imagina. Sai todo mundo correndo, com medo, né? Como é que a coisa aconteceu? Algumas orações aqui que o pessoal começou a gritar. Eu não tinha autorização, não fiz, eu só faço libertação aqui. Mas muita gente corre. Pode correr, tem medo, né? Mesma coisa, ficaram espantados, com medo, como vocês. E perguntavam, o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. A autoridade que é? De tirar o Satanás, de curar. É essa a autoridade do nosso Senhor. Tá? Dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Manda. Manda. E padre nenhum tem poder mesmo de nada não. Quando o padre tira, né, com autorização, é com o poder de Cristo. Padre nenhum, porque o padre falou, não tem poder de nada. O poder dele é de Cristo. No dia que ele se orgulhar, tchau, vai para o buraco. Junto com aquele que ele estava tirando, né? O poder mesmo é de Nosso Senhor. Todo poder para fazer isso é de Nosso Senhor. Isso fica bem claro, que tem muita coisa aí que né? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Termina que a fama dele, perfeitamente, como Padre Pio, né? Que curava, santo. Também ele curava, Nosso Senhor curava através dele. Jesus não queria que a fama dele se espalhasse, diferentemente de muitos padres aí que adoram fama. Jesus não queria. Ele se escondia da fama. Por isso que eu desconfio desse WhatsApp aí, de sei lá o que, esses canais de 1 milhão. Eu desconfio, eu nem entro. Quero nem saber. Porque Nosso Senhor não fazia e não faz isso. Se fosse hoje, não faz, não faria. Ele se esconde da fama. A fama tem um risco muito grande da pessoa se orgulhar, e muito se orgulha, depois caia, não sei o que, aí pronto, é um escândalo. Aí aquele 1 milhão de gente
que dizia que o homem é santo vai dizer que ele é o cão. É o que acontece hoje em dia, né? Então, nem Deus ninguém, nem diga que não vale nada. Todo dom vem de Nosso Senhor. Todo dom, inclusive esse de curar, tudo vem de Nosso Senhor. Tudo é para a glória dele, tudo é ele quem faz. Homem nenhum tem autoridade de nada, se não for dado do alto. E hoje esse poder de tirar só com autorização por escrito. Jesus, ele não aceita a fama. Ele se retira para locais isolados para rezar. Melhor do que se entregar a fama aí e às vezes dizer uma ruma de besteira, como alguns dizem. Vá rezar, passe a noite em oração, é melhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado essa Mãe Maria Santíssima.